Você sabe como é que funciona a fiscalização eletrônica da Receita Federal e como é que a sua empresa pode ser afetada por isso? Sobre isso eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu sou o Anderson Neves, sou diretor aqui da Taxo e nós somos especializados em contabilidade para empresas digitais. Vamos lá. Nos últimos anos, a Receita Federal ela tem intensificado um tipo novo de fiscalização, que é a fiscalização eletrônica. Antes de falar como é esse tipo novo de fiscalização, eu vou falar um pouco como era no passado. No passado, a Receita Federal ela tinha que pegar informações recebidas de diferentes fontes. Normalmente, essas informações elas eram informações que precisavam ser digitadas. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, nós mandávamos a informação para ela e ela digitava essa informação para depois, por exemplo, conseguir fazer algum tipo de cruzamento. Muitas vezes dependia das ações manuais dos seus fiscais, ou seja, os fiscais precisavam analisar dados para poder chegar ali a uma possível situação de sonegação fiscal. A informatização ela foi evoluindo, né? E evoluiu às vezes até mesmo numa proporção mais rápida dentro da própria Receita Federal, com seus supercomputadores, e consequentemente as empresas tiveram que acompanhar essa evolução. Tanto que hoje a Receita Federal não precisa trabalhar com papéis, ela trabalha com dados. E o que acontece é que, paralelamente, se tornou mais fácil ela trazer diferentes fontes de dados, porque ela começou a criar uma série de sistemas de diferentes fontes para poder, então, colher informações. Ocorre que nós estamos vivendo um momento onde essas informações que foram colhidas durante anos estão agora sendo utilizadas em processos fiscalizatórios. Antes, essas informações elas estavam sendo mais utilizadas em empresas de porte maior, até porque as empresas de porte maior são obrigadas a inserir um número maior de informações. Ocorre que agora a Receita Federal tem soltado comunicados falando sobre fiscalizações para as pequenas empresas. Então você que tem uma pequena empresa, uma empresa que é enquadrada no regime do Simples Nacional, está sujeito a passar por um processo de fiscalização eletrônico. E como é que funciona esse processo de fiscalização eletrônica? Ela simplesmente pega a informação ou informações que você deu ou que você disponibilizou de alguma forma, por exemplo, ela pega informações relativas a notas fiscais que foram emitidas, ou pega informações contidas nas transações de cartão de débito que a sua empresa recebeu, ou ela pega informações constantes em algum outro tipo de plataforma que tem que dar essa informação sobre a sua empresa para a Receita Federal através de algum tipo de sistema. Ou seja, com essas fontes de informações, ela cria um processo de rastreabilidade. E nesse primeiro processo de rastreabilidade, a Receita tem enviado alertas. O que ocorre é que as pessoas jurídicas muitas vezes desconsideram esses alertas. E aí que está o grande problema. Quando você recebe um alerta da Receita Federal, você tem a opção de fazer a regularização. Essa opção ela vai ficar para você disponível até o prazo que foi determinado por aquele alerta. Só que muitas vezes a Receita até entende que você pode ter um prazo um pouco maior. Isso foi recentemente lançado num comunicado que eu estou com ele aberto aqui na minha tela. Nesse comunicado agora 19/7, ela diz o seguinte, ó: enquanto não receber o auto de infração, o contribuinte ainda pode retificar suas declarações e pagar os valores devidos, sem aplicação de multa de ofício. Qual é o problema de se ter uma multa de ofício? Porque imagine a seguinte situação, vamos imaginar que a Receita Federal determinou, através de um alerta, através de um cruzamento de dados, que a sua empresa teve uma sonegação relativa a valores base de R$100 mil. Então, ou seja, vamos deixar claro o que significa isso. Você deixou de declarar R$100 mil. A multa mínima por ter deixado de declarar esses R$100 mil seria de R$75 mil, que seria o valor de 75% sobre ali o valor não declarado. Ou seja, o percentual de 75% sobre não declarado. Ou seja, fica um valor muito mais alto do que efetivamente o imposto que você teria. Qual seria o seu processo de autorregularização? Você recebeu um alerta da Receita Federal e esse alerta vai estar disponível dentro do domicílio tributário seu lá. Você vai pegar esse alerta, opa, tem alguma coisa aqui errada aqui da minha empresa. Eu esqueci de declarar alguma coisa, tá certo? Pode ter esquecido. E aí você vai lá e faz a sua autorregularização. Você vai retificar as suas declarações
e vai informar o valor efetivamente devido. Em cima desse valor devido, vai ser apurado o imposto. E esse imposto você vai fazer o recolhimento com juros e multa, ou você vai fazer um parcelamento, se for permitido no seu caso. Consequentemente, no momento que você faz um parcelamento, a exigibilidade passa a ser suspensa. Também, se você fizer o pagamento, você vai liquidar o débito e, consequentemente, ali você não vai ter problemas com a Receita, mesmo que você tenha sido alertado. Por que que ela te dá a opção de alertar? Porque, de uma certa forma, ela sabe que no momento que ela vai te dar uma multa, por mínima que seja a multa de ofício, consequentemente, ela te coloca numa situação ainda pior. Se você já não tinha pago um valor do imposto que seria correspondente, vamos dizer que 10% sobre o valor, aí você recebe uma multa de 75% sobre aquele valor da base de cálculo. Ou seja, vai ficar muito mais difícil para você fazer o pagamento. E aí, consequentemente, a Receita tem lá um valor, que são muitos valores a receber e muita gente discutindo em juízo, sem, por exemplo, ter, às vezes, uma condição de pagar. E ela vai ter que passar por um processo tributário de cobrança, e essa cobrança depois vai gerar um processo judicial, enfim, tem todo um processo para receber o valor. De certa forma é mais fácil, te dá a opção de você fazer um pagamento e ficar com a situação regular com a Receita Federal. Agora, o que não pode acontecer é quando você simplesmente resolve ignorar esse alerta, ou você simplesmente não faz ali a rastreabilidade através da Receita Federal se você tem algum tipo de problema. O que acontece é que com o sistema eletrônico as coisas ficaram muito mais fáceis. Por quê? Porque ela consegue gerar esses comunicados de forma eletrônica e você não pode ignorar esses comunicados. Então, o que você tem que fazer caso você descubra que você simplesmente deixou de pagar algum imposto? Bem, o que você pode fazer e o que é mais recomendável que você efetivamente faça é a autorregularização. Então você faz o parcelamento do seu débito, ou você faz a quitação do seu débito, faz ali as retificações das declarações, consequentemente você vai ficar com a situação regular. Por quê? Se você sofrer um auto de infração, não tem mais como voltar atrás, porque esse auto de infração é um auto eletrônico, consequentemente você passa para uma outra esfera, você vai ter que fazer algum tipo de defesa ou algum tipo de parcelamento mais adiante, enfim, você vai ficar com um débito muito mais alto do que seria o débito devido. Pagar imposto é fácil? Não, não é fácil não. Eu pago muito imposto aqui e eu tenho certeza que você que é empreendedor também não gosta de pagar imposto, mas nós temos que considerar uma realidade. Se nós não pagarmos nossos impostos, nós vamos sofrer penalidades. Se é difícil ser empreendedor no Brasil, é mais difícil ainda ser um empreendedor que deve para o fisco, porque você tem situações que acabam te gerando alguns impedimentos, como por exemplo, desde participações em concorrências públicas, desde participações em acesso a crédito, porque o seu nome pode ir para uma lista de devedores e aí os bancos eles passam a não permitir você ter acesso a crédito, bem como também os custos que você vai ter para poder se defender de forma judicial, o risco de bloqueio de bens, inclusive bloqueio da sua conta corrente, ou seja, a dor de cabeça que você tem é significativa. Então, a melhor forma de você trabalhar é você conseguir fazer um planejamento adequado de forma tributária para sua empresa, para você pagar a menor tributação possível, manter seus impostos em dia, se não for possível manter em dia por qualquer inconveniente que você teve em relação ao seu caixa, que você faça o parcelamento para você ter a exigibilidade suspensa desses impostos e manter ali uma segurança em relação a isso. Feito isso, você vai ter muito mais condições de manter a regularidade e ali a condição de manter o seu negócio, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido para você e dizer para você que se você precisar de alguma informação, você pode deixar nos seus comentários e se você ainda não curtiu esse vídeo, que possa curtir, isso é importante para nós e até um próximo conteúdo.